Eu estou aqui na Ribeira, na cidade de Salvador, essa coisa linda que é essa paisagem aqui da Baía de Todos os Santos, rememorando que eu estudei aqui na Escola Estadual João Florencio Gomes. Onde andam meus colegas? Onde estão meus amigos que participaram daquela experiência tão rica de fazer ensino médio nos anos 80, lutando por uma vaga na universidade? Aproveite esse tempo seu, viva esse momento, assim, ele é mágico, ele é transformador e ele vai te trazer lembranças muito bonitas, como as que eu guardo hoje, daqueles idos de 1982, aqui do Colégio João Florencio Gomes, na Ribeira, Salvador, Bahia. TV Enem para vocês. Vamos falar, minha galera, hoje de geomorfologia. É isto mesmo, geomorfologia. O que é isto? É a ciência que estuda o relevo, minha galera. Vamos falar das ondulações existentes na superfície terrestre. Talvez, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar em montanhas, lógico, em planaltos, em planícies e depressões. Eu sei que você está estudando, está se dedicando. E aí, mas essas palavras, neste momento, você não tem que decorar nada. Você não tem que sair decorando o que é planal, o que é planície, o que é montanha, não é isso não. A prova do Enem, galera, ela gosta muito mais de falar dos agentes do relevo. Isso mesmo, os agentes do relevo. E o que é isso, professor? Agentes do relevo. Galera, os agentes do relevo são aqueles aspectos que fazem o relevo, que modelam o relevo, que esculpem o relevo. Através dos agentes, nós vamos entender os conceitos de planaltos, planícies, depressões, montanhas. O Exame Nacional do Ensino Médio adora te perguntar relacionado aos agentes do relevo. Isso mesmo. Venha para cá entender o que são esses agentes do relevo. Minha galera, nós temos dois tipos. Os agentes internos, que acontecem no interior da Terra, também chamados de agentes endógenos. Olá! E quais são esses três agentes endógenos do relevo? Um tal de tectonismo, ele mesmo que você viu nas aulas de geologia, movimento das placas tectônicas. O movimento das placas tectônicas no interior da Terra impacta mesmo na estrutura do relevo aqui em cima. E também o vulcanismo, a ação dos vulcões, é um agente endógeno do relevo. Tem mais um. Alguns autores não consideram, mas muitos vestibulares, muitas provas e o próprio Enem destaca lá também os abalos sísmicos. Beleza? Então, tectonismo, ação dos vulcões, terremoto, maremoto, são agentes internos do relevo, meu povo. Agentes endógenos. Não vamos errar isso aí não, viu? Vamos pra cima com tudo, vamos detonar em mais um dia aí. Tá anotando? Tá entendendo tudo aí mesmo? Beleza, o caminho é esse para a sua aprovação. Agora, vou te dar uma dica aqui bem baixinho. Olha só. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele gosta muito mais dos agentes externos do relevo. Cai direto essa abordagem aí. Agora, olha só, se você pegar a prova do Enem 2019, vai ter uma questão utilizando o termo assim, agentes exógenos ou exógenos do relevo.
Se ligue, viu? Esses agentes externos do relevo, minha galera, estão aqui no nosso quadro: intemperismo, erosão, sedimentação e ação antrópica, ação humana. Vamos entender esses agentes que a prova do Enem gosta tanto? Venha pra cá, é o seguinte, olha só. Intemperismo. Lembra? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tá lembrado disso daí? Isso é o quê? O desgaste. Estão lembrados, né? Esse desgaste do relevo, a desintegração do relevo é chamado de intemperismo. E este intemperismo, minha galera, quando ele acontece pela ação da água, é chamado de intemperismo químico, quando há uma decomposição ali desse processo. Agora, quando existe uma desintegração, principalmente pela ação dos ventos, é chamado de intemperismo físico. Agora, quando nós temos a presença de animais ou plantas, vamos chamar isso de intemperismo biológico. Beleza aí? Intemperismo, esses três: químico, físico e o biológico. Show de bola aí? Aí, gente, olha só, isso tudo estamos falando o que aqui agora? De agentes externos do relevo. Se ligue bem aí. Meu povo, aí é o seguinte: o que é erosão? É um outro agente externo do relevo. Agora é o seguinte: quando tem um desgaste por intermédio do intemperismo, essas partículas do relevo, elas vão ser transportadas. E este transporte aí, minha galera, ele tem um nome chamado de erosão. Isso mesmo, o transporte das partículas vamos chamar de erosão. E quando esse transporte ele é feito pela ação dos ventos, vamos chamar de erosão eólica. Quando esse transporte das partículas é feito por intermédio das chuvas, vamos chamar de erosão pluvial. Agora, quando os rios vão transportando todo este processo aí, vamos chamar de erosão fluvial. Quando nós temos a presença do mar transportando essas partículas, vamos ter a erosão marinha. E também, por intermédio do degelo, vamos ter erosão glacial. Pô, professor, vou ter que decorar tudo. Não! Você já aprendeu aqui na TV Enem com outros professores que geografia não é decoreba. Geografia é conhecimento. Fica muito tranquilo, ó. Se liga nisso aqui. Intemperismo, desgaste. A erosão, o desgaste com o transporte. Beleza? Foi desgastado intemperismo, transportado o processo de erosão. Aí, depois que isso tudo for transportado, essas partículas vão cair em algum local. Essas partículas do relevo vão se acumular nesse local. Esta acumulação tem um nome, chamada de sedimentação. Isso mesmo, o acúmulo, a compactação são as sedimentações. Agora, o nosso último agente do relevo, ação antrópica, gente, ação do homem. Prova do Enem de 2019, pode pegar aí, você vai ver isso lá. Agente exógeno do relevo, ação humana. Você vai ver a prova do Enem em 2017, intemperismo e erosão, agente que modela o relevo. Ficou claro isso daí, gente? Isso é muito importante. Agora eu vou te esclarecer o que é planalto, o que é planície, o que é depressão, o que é montanha. O importante é você entender, inicialmente, que há agentes que modelam o relevo, como agentes internos e agentes externos. Agora vamos conceituar as formas de relevo. Show de bola, beleza? Então é o seguinte, o que são montanhas? Gente, você tem que estar atento ao seguinte: são áreas altas, que em muitos dos casos são novas, que crescem por conta de um agente interno do relevo, crescem por conta do tectonismo. Comumente é assim que se conceitua a montanha. São estruturas altas, né, que são originadas pela ação, pelo movimento das placas tectônicas, por intermédio do tectonismo. Isso mesmo, isso que são montanhas, áreas altas, reflexo do tectonismo. É isso aí que você tem que estar atento na prova do Enem. Venha pra cá, se ligue só. Agora, preste atenção, planaltos também são áreas altas,
normalmente são mais velhas do que as montanhas, e aí tem uma topografia um pouco mais irregular. Mas o grande fator é o seguinte, preste atenção, planaltos são altos, mas o que é que vai influenciar no planalto é que sobre ele, gente, predomina o processo de erosão, agente externo do relevo. Isso, minha galera, aqui ó, os planaltos são áreas altas, né? Áreas altas que sofrem predominantemente o processo de erosão. Pronto, isso que são planaltos. Tá tranquilo agora aí? Beleza? Agora olha só, rolou um desgaste aqui, o intemperismo, erosão, essas partículas vão se acumular em outro local. Vai se acumular em áreas mais baixas, áreas de planícies. Gente, o que são planícies? São áreas de relevo, ó, ondulados, levemente ondulados assim, ó, baixinho, onde o processo de sedimentação é superior ao de erosão. Pronto, planícies, galera, são áreas que predominam o processo de sedimentação. Aí, galera, é isso que você tem que estar atento. Pronto, processo de sedimentação, áreas baixas, onde tem o quê? A acumulação dos sedimentos. Beleza, isso daí. É isso que o Exame Nacional do Ensino Médio vai te pedir, gente. Vai te pedir. Vamos lá, vamos focar. O caminho é esse. Show de bola? Eu tô louco para ver a vitória de vocês. Ano que vem, serem chamados de universitários. Que coisa maravilhosa, hein? Espetacular. E aí, finalizando, depressões. Você tem que estar bem atento, ó. Depressões são áreas rebaixadas em relação ao relevo de seu entorno. Agora, existem dois tipos de depressões. Existe a depressão absoluta, aquela que está abaixo do nível do mar. E também existem as depressões relativas, aquelas que estão acima do nível do mar. Então, deixe bem claro aqui para vocês. Depressões são áreas mais rebaixadas em relação ao relevo do seu entorno. Beleza? Vamos ser bem direto aqui, ó. Áreas rebaixadas em relação ao relevo do seu entorno. Mas por que ela ficou baixinha assim, professor? É porque sobre ela, gente, aconteceu o processo de erosão. Isso que são depressões. Áreas rebaixadas em relação às regiões à sua volta. Galera, é dessa forma que a gente tem que detonar na prova do Enem. Percebeu aí? É tranquilo. Estamos aqui para te ajudar. Né? A TV Enem é o grande método de democratização do conhecimento. Eu estou lá aguardando você entrar na universidade e contar essa bela história para toda a humanidade. Valeu? Oi, gente, vamos falar hoje da segunda fase moderna, ou simplesmente geração de 30, que vai até 1945. Estamos falando de escritores, de poetas que trazem as questões sociais como pauta. Não mais temos aqui as questões da língua, as questões da tradição, como aquilo que está em xeque. Não. Temos agora o êxodo rural, a fome, a miséria, o estar no mundo, o mundo que está em guerra. Temos aqui crianças em situação de rua, temos mulheres sendo exploradas na prostituição. Temos aqui um mundo injusto, um mundo profundamente injusto. E para começar a leitura de uma prosa neorrealista da escritora cearense Raquel de Queiroz, no poema O 15, vamos começar. Diz assim: lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feitas pelo pai. Ficou em paz, não tinha mais que chorar de fome, estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Curdolina, no entanto, queria o vivo, embora sofrendo, mas em pé, andando junto dela, chorando de fome, brigando com os outros. E quando recetou a marcha pela estrada infindável, chamejante e vermelha, não cessava de passar pelos olhos a mão trêmula. Pobre do meu bichinho. Ainda nesse tom direto, coloquial, enxuto e de denúncia, lerei agora
um trecho do livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Vamos lá. E diz assim: crianças ladronas, as aventuras sinistras dos capitães da areia, a cidade infestada por crianças que vivem do furto, urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Ontem houve mais um assalto. Já por várias vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da Areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime não têm moradia certa, ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada, como também não foi localizado o local onde escondem o produto de seus assaltos, que se tornam diários, fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do doutor-chefe da polícia. Temos aqui crianças em situação de rua e um conclame de uma sociedade que não se preocupa com eles, mas apenas com que os veem como algo que deve ser consertado, corrigido, através de um processo de criminalização. Enfim, temos aí uma prosa denúncia do Jorge Amado, mas também lírica, mas também bonita, das travessuras dos meninos, de Pedro Bala, de Dora, de Sem Pernas, nessa história dos Capitães da Areia. Bom, ainda nesta prosa tão forte, tão ardente, tão dura, tão atroz, lerei para vocês agora um pequeno trecho, talvez da obra mais importante desse período, Vidas Secas, do alagoano Guimarães, do alagoano Graciliano Ramos. Vamos lá. O nome do texto, do capítulo, é Fuga. A vida na fazenda se tornara difícil. Sim, a Vitória benzia-se tremendo. Manejava o rosário, mexia os beiços, rezando rezas desesperadas. Encolhida no banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, torrados. O céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco, os bichos se finavam, devorados pelo carrapato, e Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Bom, mas nem só de prosa é constituída essa segunda fase moderna. Também a poesia, uma poesia intimista, uma poesia que, vez por outra, retoma assim formas clássicas do soneto, uma poesia místico-católica, uma poesia que traz o sentimento do mundo e as injustiças do mesmo, o qual está neste momento em situação de guerra, a Segunda Guerra Mundial. Para começar, lerei para vocês o poema do poeta nordestino Jorge de Lima. O nome do poema é Oração. Ave Maria, cheia de graça, a tarde era tão bela, a vida era tão pura, as mãos de minha mãe eram tão doces. Havia lá no azul um crepúsculo de ouro, lá longe, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita, bendita. Os outros meninos, minha irmã, meus irmãos menores, meus brinquedos, a casaria branca da minha terra, a burrinha do vigário pastando junto à capela, lá longe, ave cheia de graça. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e as mãos do sono sobre os meus olhos, e as mãos de minha mãe sobre o meu sonho, e as estampas do meu catecismo para o meu sonho de ave. E isso tudo tão longe, tão longe. Tenho aqui também um regionalismo, tenho aqui também um olhar de menino diante da vida que talvez já tenha passado. Bom, agora, num tom mais universal, mas ainda intimista e subjetivo, lerei para vocês um poema que está no livro Cânticos, da autora Cecília Meirelles, o Cântico 2º, que diz assim: não sejas o de hoje,
Não suspires por ontens, não queiras ser o de amanhã, faze-te sem limites no tempo. Vê a tua vida em todas as origens, em todas as existências, em todas as mortes, e sabe que serás assim para sempre. Não queiras marcar tua passagem, ela prossegue. É a passagem que se continua, é a tua eternidade, é a eternidade, és tu. Agora num tom entre duro, entre universal, entre angustiado e talvez de uma esperança quase que diáfana, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, no livro Sentimento do Mundo, diz no poema: os ombros suportam o mundo. Vamos ver o que o sujeito poético canta para nós. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil e os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco. Em vão as mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer e nada esperas de teus amigos. Pouco importa vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Gente, muito obrigada. Já ouviu falar de Nietzsche? Era um filósofo alemão que tinha umas ideias meio loucas. Eu tinha 2 problemas com Nietzsche. Primeiro, a pronúncia do nome dele. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Bem, até que cansei e é Nietzsche, e se tiver errado... Segunda dificuldade, escrever o nome dele. E ainda bem que eu não vou precisar escrever. Bem, o que importa é que Nietzsche foi um cara muito safo. Boa parte da filosofia dele acabou sendo desdobradas em muitas filosofias que hoje a gente vai encontrar na escola, na faculdade. Ele escreveu uns livros muito legais, como Assim Falou Zaratustra, Ec Homo. O fato é que Nietzsche pensava diferente de muita gente à sua volta. E esses caras que pensam diferente trazem umas coisas assim, umas janelas pra gente entender a nossa vida que são maravilhosas. Então eu recomendo, quando você puder, dar uma pesquisada, ler um artigo dele ou outro. Vai deixar sua cabeça meio zonza, vale a pena. Ou até no bate-papo mesmo com qualquer outra pessoa, às vezes a gente já tá conversando conceitos de Nietzsche e não sabe. Uma delas, o eterno retorno. Imagine que se depois de sua morte, você revivesse sua vida toda novamente. Isso mesmo. Infância, inocência, amizades, mamãe, papai, a adolescência, relembrar aquele sorvete, as dores de corno, a solidão, a felicidade, estudar todas as matérias novamente, vestibular, profissão, casamento ou não, morar sozinho ou não, a velhice, a chatice e finalmente a morte. E de repente você fosse obrigado a viver tudo novamente. A questão disso tudo é muito interessante. Se você fosse obrigado sempre que morresse a viver tudo novamente em direção à eternidade e você não tivesse a possibilidade de mudar nada, apenas repetir, pode ser que sua vida tenha sido uma maravilha a partir das suas escolhas. Ou pode ser que você tenha tido algumas escolhas infelizes. É essa a questão. As escolhas que você faz na vida valem a pena serem repetidas? Se você tivesse que viver tudo novamente até a eternidade, isso seria bom ou ruim? Essa proposta de Nietzsche é terrível. Porque se isso existir, o inferno é aqui e o céu também. O resultado disso vai depender basicamente do eterno retorno que você escolher. Nietzsche foi um cara muito complexo,
muito além do seu tempo, mas no final da vida foi pego conversando com cavalos. Ou seja, até ele tem algumas dificuldades eternas pela frente. Juntos aqui hoje vamos falar sobre os ciclanos, um composto ou compostos com uma importância muito relevante dentro da cadeia produtiva do petróleo. Vamos nessa, todo mundo? Vê só, primeiro vamos trabalhar a definição, ou seja, conceito que caracteriza os compostos diante desse mundo maravilhoso, desse universo gigantesco da química orgânica. Temos aqui também conhecidos por cicloalcanos ou cicloparafinas, você já vai entender o porquê dos parafinas. São hidrocarbonetos cíclicos, por isso compostos de cadeia fechada, contendo apenas ligações simples. Você já viu compostos com ligação simples. Você lembra dos alcanos? Pronto, muito bem. Então, os ciclanos nada mais são alcanos de cadeia fechada, caracterizados pela saturação, ou seja, ligações simples. Temos alguns exemplos aqui, ó, a fórmula estrutural, a fórmula simplificada e a molecular. Percebam que, de fato, é bem visível o fechamento da cadeia. Quanto a essa representação, fica ainda mais visível que as cadeias dos ciclanos são fechadas. E a fórmula molecular, podemos fazer uma relação íntima com ela, com a fórmula geral. Vale ressaltar que dentro dos hidrocarbonetos, você já viu aqui comigo, por exemplo, a fórmula geral dos alcadienos. Só que temos os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, agora os ciclanos ou cicloalcanos. Então vejam, a fórmula geral que vai determinar a fórmula molecular para esses compostos é CnH2n, onde N nada mais é a quantidade de carbonos presentes na cadeia. Com essa fórmula, você consegue então chegar à fórmula molecular, que vai estar diretamente ligada à fórmula simplificada ou à fórmula estrutural. Determinados nomes, determinada nomenclatura, sempre ela, quem, gente? A IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, regulamenta todas as organizações, sistematizações, ela legisla tudo o que diz respeito aos compostos. Diante disso, ela determina, ela vai regir as regras. Temos então, ela, a IUPAC, atribui aos ciclanos o prefixo ciclo por se tratar de compostos de cadeia fechada e a terminação ano. Lembrando a ligação simples ou o hidrocarboneto, até porque os ciclanos, sim, são hidrocarbonetos. Temos então, gente, ó, para esse exemplo eu tenho a nomenclatura de metilciclopropano, de boa. Como eu tenho apenas um radical ou grupo substituinte, fique à vontade, esse radical fora da cadeia principal, a qual é fechada, por ter apenas um átomo de carbono, recebe então o nome de metil, ciclo porque a cadeia é fechada, prop por conta dos 3 carbonos, aqui ó, cada pontinha dessa representa então um átomo de carbono, ligação simples e O hidrocarboneto. O outro exemplo, mais detalhado, um pouquinho mais complexo, que requer de vocês um pouquinho de atenção, uma visão um pouco mais detalhada, vê só, eu tenho 2 radicais, claro, fora da minha cadeia fechada, que é a minha principal. É necessário, então, lembrar de algumas regras que a IUPAC impõe, que a IUPAC determina. Uma delas é a regra da menor soma. Como se trata de um ciclo, significa dizer, gente, que eu posso fazer a contagem de modo horário ou de modo anti-horário. O sentido da minha contagem vai determinar exatamente a precisão da minha nomenclatura. Se liga só. Começando a contar no sentido horário, eu tenho o meu radical metil no carbono 1, aí tenho o carbono 2, tenho outro radical etil no carbono 3 e assim vai. Então eu tenho 2 radicais.
Um no carbono 1, outro no carbono 3. Se eu fosse, então, fazer a contagem no sentido contrário, ficaria, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria, então, agora, gente, a minha contagem nos carbonos 1 e 4. Logo, a minha soma daria 5. Mas fazendo no sentido horário, nesse sentido aqui, a minha soma ficou 1 e 3. Logo, 4. Então, a nomenclatura ficou 3-etil. Outra observação importante, ordem alfabética é regra da IUPAC. Como eu tenho 2 radicais com quantidades de carbonos diferentes, então segue-se a regra, e a regra é clara. Ela diz, ordem alfabética, 3-etil, radical etil no carbono 3, 1-etil, radical metil no carbono 1, ciclo por se tratar de um composto fechado, pentano, pente 5 carbonos, ligação simples, hidrocarboneto. Beleza, gente? Então a nomenclatura, esse raciocínio que eu estou trazendo para vocês, serve para todo e qualquer composto dentro dessa classe. Belezinha, gente? Continuando. Contextualizando. Você já me conhece, sabe que eu amo a contextualização. Fazer então a relação entre as disciplinas, as ciências ou a ciência como um todo. Por isso que a química é linda, maravilhosa, está diretamente ligada ao meu dia e ao teu. Logo, o petróleo, que ainda move a nossa economia, está diretamente ligado ao setor financeiro, a vários ramos da indústria. Podemos então dizer que os ciclanos estão presentes em solventes, vernizes, como removedores de esmalte, e o principal que eu achei e coloquei aqui, fiz questão, esse cara aqui, o nylon, aquela linhazinha de pescar, sabe aquela linhazinha lá, 0,25 para pegar aquele peixinho, pronto, o nylon, que é um dos derivados do petróleo, o qual serve de matéria-prima, matéria de base, está diretamente ligado ao contexto dos ciclanos. Então percebam que os ciclanos apresentam uma importância crucial, viu? Vale ressaltar. E agora, gente, chegamos nas reações nos ciclanos. Se liga, pode acontecer reação de adição ou pode acontecer reação de substituição. Para que você não pire o cabeção, não caia em alguma confusão desnecessária, é importante que você perceba 2 diferenças clássicas. Se liga só, um macetezinho, uma dica. A primeira, voltado para a adição, eu terei um produto formado. Se vocês analisarem, o bromo, o gás bromo aqui, formado por 2 átomos, ele adentra, ele é adicionado à estrutura, formando um único produto. Já na reação de substituição, percebam que um dos átomos de bromo substitui um dos hidrogênios, formando então o bromo hexano, ciclo hexano, e aqui forma então um ácido, que é o ácido bromídrico. Então qual é o macete? Adição, formação de apenas um produto. Substituição, formação de 2 produtos diferentes. Então, as reações que estão diretamente ligadas aos ciclanos é caracterizada dessa forma. Siga essas dicas que com certeza você vai se dar bem, certo? E hoje estou aqui para a gente falar um pouquinho a respeito da evolução dos grupos vegetais. O reino vegetal, ou reino metafita, dentro da botânica, é o reino constituído por 4 grandes grupos. Quais? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Todos esses grupos têm como ancestral comum um grupo de algas muito particular chamada de clorofíceas ou algas verdes. Essas algas verdes, algumas delas sofreram ao longo do tempo determinadas mutações que desenvolveram novas estruturas, constituindo, no processo evolutivo, o grupo das briófitas. As briófitas são o primeiro grupo de vegetais a ocuparem o ambiente terrestre, de uma forma mais efetiva. Tá? Acontece que as briófitas são plantinhas avasculares, ou seja, são plantas que, embora apresentem tecidos verdadeiros, elas não apresentam tecidos de condução. Quais são esses tecidos de condução? Xilema, responsável pelo transporte
da seiva bruta, água e sais minerais, e o floema, responsável pelo transporte da seiva elaborada. A seiva elaborada que é, na realidade, produto da atividade fotossintética, os carboidratos, né, que vão constituir, na realidade, o grande combustível, né, para a manutenção do metabolismo das células vegetais. Pois bem, as briófitas, elas não têm esse sistema de vasos condutores. Por conta disso, o transporte de nutrientes no seu corpo não é feito através desse sistema, ele é feito através de processos de difusão ou de osmose, tá certo? E isso limita muito o tamanho dessa planta. Então as briófitas são plantas que apresentam porte muito pequeno, porte baixo. Além disso, elas são dependentes da água para o processo reprodutivo e isso limita a sua dispersão no ambiente devido à escassez de água, por exemplo, em muitos ambientes. E além disso, elas também precisam de um ambiente sombreado, né? As briófitas mais conhecidas são musgos e hepáticas, né? Partindo nessa escala evolutiva, em um cladograma muito conhecido que já caiu algumas vezes no Enem, nós vamos ter as pteridófitas. As pteridófitas são o primeiro grupo de vegetais na natureza a desenvolverem um sistema de vasos condutores. Então, pela primeira vez, um grupo de plantas desenvolveu um sistema de transporte de água, sais minerais e nutrientes dentro de vasos condutores, né? Como se fossem as nossas artérias e as nossas veias transportando sangue, né? No caso delas, a água, sais minerais e a seiva elaborada. Pois bem, as pteridófitas mais conhecidas são as samambaias e as cavalinhas, por exemplo, né? As cavalinhas que são utilizadas hoje, né, em dietas, né, elas são muito comuns dentro da nossa sociedade, né? Mas as samambaias, elas constituem o grupo mais conhecido. Esse grupo, ele dominou o ambiente terrestre durante muito tempo. E uma grande extinção que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás deu origem ao carvão mineral. Esse carvão, que é exatamente o carvão utilizado na primeira Revolução Industrial. Lembre que na primeira Revolução Industrial o combustível das máquinas a vapor era o carvão. E esse carvão, extraído de uma forma muito intensa, principalmente na Inglaterra, que iniciava a sua industrialização, se utilizou exatamente delas, né? A hulha ou carvão mineral, que é exatamente produto da decomposição dessas samambaias gigantes, né, que habitavam o nosso planeta, né? A partir daí, nós vamos passar para as gimnospermas, né? Observe, briófitas, tecidos verdadeiros, mas avasculares. Pteridófitas, presença de tecidos verdadeiros, mas já com vasos condutores, ambas dependentes da água, não é isso? Para a sua reprodução. Por quê? Porque tanto briófitas quanto pteridófitas, elas apresentam um gameta masculino flagelado, que é o anterozoide. E a presença desse gameta flagelado vai carecer, vai depender de um meio aquoso para que ele se desloque movimentando o seu flagelo. Então, briófitas e pteridófitas são dependentes do ambiente aquoso, né? As gimnospermas, o termo gimnosperma significa sementes nuas. Isso faz alusão ao quê? A falta de uma estrutura carnosa envolvendo a semente, envolvendo o embrião que está ali dentro da semente. Mas, a partir das gimnospermas, uma característica fantástica começa a aparecer. Qual? Tubo polínico. A presença do tubo polínico mudou completamente o processo evolutivo vegetal e também a dispersão e a ocupação do ambiente terrestre. Por quê? Porque a presença de sementes desenvolvidas a partir do desenvolvimento do grão de pólen, né, e a fecundação sem a necessidade de água, favoreceu a independência da água para o processo reprodutivo. Então, a partir de agora, o vento pode levar os grãos de pólen. É a grande forma de polinização das gimnospermas é o vento. É uma polinização chamada de polinização anemófila, né? As gimnospermas mais conhecidas, a gente tem as coníferas, os pinheiros,
Aqui no Brasil nós temos uma mata de araucária, né? Essa mata de araucária, por exemplo, que depende muito de uma ave chamada de gralha azul, que é uma ave que enterra as sementes da araucária, esquece que enterrou essa semente e larga lá. Então elas vão semeando a mata de araucária, né? Então ali nas gimnospermas nós vamos ter o quê? Formação de semente, uma flor muito rudimentar, né? Que não apresenta ovário, né? E o fruto, a fruta no caso, ela é oriunda da hipertrofia do ovário. Então, como a flor da gimnosperma não apresenta o ovário, então ele não desenvolve essa estrutura carnosa. Daí o termo semente nua, que caracteriza esse grupo, né? Gimnosperma. Pois bem, no final do processo evolutivo do reino vegetal, nós vamos ter as angiospermas. As angiospermas são vegetais extremamente complexos, vegetais que apresentam flor e fruto, desenvolvem sementes. Essas sementes elas vão estar envolvidas em uma estrutura carnosa. E a grande sacada desse grupo, sendo a flor, vai favorecer o quê? A dispersão desse grupo de vegetais no ambiente. Por quê, minha gente? Porque as gimnospermas elas não apresentam características seduzentes, ou seja, elas não conseguem seduzir polinizadores, atrair polinizadores, coisa que as angiospermas fazem, né, a partir de um grau de sutileza e de sucesso impressionantes, né? As angiospermas elas vão desenvolver flores, e as flores têm cores maravilhosas, aromas maravilhosos, o néctar. Então ela vai atrair os polinizadores para ela. Além disso, elas produzem frutos adocicados, frutos azedos, frutos amargos. E esses frutos, eles vão servir de alimento para muitos animais. E esses animais, ao se dispersarem no ambiente, eles defecam e liberam essas sementes. Então eles vão, de certa forma, espalhando em todos os ambientes aquelas sementes, de maneira que as angiospermas vão, a cada momento, se espalhando, e hoje, de quase 350 mil espécies de plantas conhecidas, 250 mil são de angiospermas, que são, na realidade, minha gente, o ápice do processo evolutivo vegetal. Não vamos esquecer que o reino vegetal ele tem na Amazônia uma grande biodiversidade, um grande hotspot, e a Amazônia é fundamental para a manutenção do nosso planeta. Então vamos proteger as plantas. Aqui do lado você vê o cacto, que é uma planta resistente, uma planta da caatinga, e é isso que nós precisamos hoje, de resistência e de resiliência. Florestas em cima. Viva a educação, um beijo. Hoje nós vamos fazer uma aula muito pertinente, não somente para os exames, como Enem, vestibulares, mas também para a vida. Nós que somos baianos, nordestinos, brasileiros, precisamos entender essa lei que nós vamos trazer hoje, que inclusive, né, já fica a dica aí, porque as redações elas têm ultimamente trazido sempre uma perspectiva legal ou jurídica, então já fica uma dica aí para vocês de repertório cultural para a redação. Hoje nós vamos fazer o complemento da aula 8 de Sociologia, e essa aula de hoje vai ser Estatuto da Igualdade Racial, certo? Primeiramente eu quero fazer vocês entenderem um pouquinho sobre o porquê da necessidade de termos uma lei no Brasil, um estatuto, já que nós já temos uma Constituição, que é a Carta Magna, e que rege aí, ou deveria reger aí, toda a nossa condição de sociedade, e principalmente através do artigo 5º de igualdade de todas as formas. Mas existe um contexto social e um contexto histórico-social que mostra que a realidade ela não é tão plausível aquilo que está apregoado na lei. O Estatuto ele visa promover essa igualdade étnica racial. Todas as vezes que eu falo que eu vou dar aula sobre o Estatuto da Igualdade Racial, um aluno levanta a mão e fala: a gente vai falar sobre as diferenças entre negros e brancos? Não somente, porque o Estatuto da Igualdade Racial
racial ele tem um grupo prioritário um pouco maior, né? Um pouco mais além do que a questão da discussão entre negros e brancos e essa desigualdade no Brasil. Bom, primeiramente a gente precisa entender a diferença de raça e etnia, mas como eu disse, ela já foi feita lá na aula 8, mas eu vou aqui mais uma vez revisar para vocês. O conceito de raça, ele é unicamente estruturado nas concepções biológicas, que eu tenho certeza que meu amigo Landes e o pessoal de biologia deve responder essa questão perfeitamente, mas eu, como socióloga, como professora de sociologia, quero trazer para vocês aqui o conceito de etnia, que é unicamente relacionado aí ao âmbito da cultura, ao modo de viver, aos costumes, afinidades. Basicamente tem uma palavra que eu gosto muito de dizer. A ideia de etnia, ela está relacionada ao senso de pertencimento. E isso é muito interessante, porque falar em senso e em censos, né, que são coisas distintas, senso de ideia de pertencimento e censo quantitativo, que é feito pelo IBGE, em 2010 ficou definido e determinado que nós somos a segunda população maior de negros do mundo. A gente só fica atrás da África. E se a gente for comparar aí os novos dados agora em 2020, eu tenho uma crença de que vamos ter uma modificação nesses dados e nesses números aí, tá bom? Por quê? Porque a autodeterminação e a autoafirmação é uma coisa que vai fazer parte agora de uma realidade de 2020 e nesses últimos 10 anos o discurso afirmativo, né, de políticas raciais foi muito grande, o que também vai ajudar as pessoas a se autoafirmarem muito mais aí, talvez esses números mudem. Mas a gente só vai saber isso lá na frente. A gente está aqui para falar de lei. Lei é objetiva e essa subjetividade não cabe hoje. Então, basicamente, eu gostaria de dizer para vocês, antes de falar do estatuto, que toda e qualquer doutrina de superioridade de raças ou de superioridade étnica, ela é cientificamente falsa, em primeiro lugar, ela é moralmente condenável e ela é socialmente injusta e perigosa. E aí eu gostaria de dar uma dica de atualidades e fazer uma lembrança aqui com vocês, que foi em 2017 aquela marcha pela supremacia racial branca que houve nos Estados Unidos e que tem toda uma conotação política por trás do presidente Trump, assim também como um momento político do mundo em que estava havendo aí um etnocentrismo muito forte. Para quem não se lembra o que é etnocentrismo, uma aversão a etnias ou culturas diferentes da minha e uma supervalorização da minha, uma centralização e supervalorização da minha. Dessa forma, condena-se qualquer tipo de proliferação de propaganda, de discurso, ou de simbologias, ou de qualquer movimento que seja em prol da superioridade de uma raça sobre a outra, ou de uma etnia sobre a outra, tá certo? Então, por isso que o Estatuto ele é tão importante e ele vem aí a ser mais importante, porque o ano passado, em 2019, a gente tem 30 anos da Lei CAO, que é a Lei Carlos Alberto Oliveira, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, para atualidades e para Enem, que gosta de cobrar essas datas aí que comemoram alguma coisa, seja positiva ou negativa, fique atento aí na Lei CAO, que completou 30 anos em 2019. Fato é que o Estatuto ele é uma mini constituição, ele é um compilado que faz dar sentido e representação nessa unidade, né, que vai agir de forma diferente. A Constituição ela é muito ampla, ela é muito complexa e não é qualquer pessoa que consegue entender seus direitos e suas garantias que estão apregoadas nela por esse grau de dificuldade. Então, a ideia de fazer um estatuto é a ideia de fazer um documento mediador e que traz aí, né, de formas diferentes, uma constitucionalidade ou uma estrutura jurídica para fazer melhorar aí a compreensão dessas pessoas, ou seja, das pessoas que devem ser garantidos através dessa lei e das pessoas que devem garantir essa lei. Então vamos fazer uma contextualização histórica rapidinho, já que a aula de humanidades tem que ser interdisciplinar. Em 1948, né, vai haver a institucionalização do apartheid lá na África do Sul. E isso vai gerar aí um colapso histórico para o mundo, mas também vai gerar
todo um movimento social em prol, né, dessa derrubada desse apartheid, dessa derrubada dessa segregação racial. E o fato é que a pauta passa a ser os direitos civis das pessoas que ainda não tinham, que nesse caso eram os negros. Mas em 1950, esse é o principal documento. A competência de redação e a competência lá da área de humanas, ela diz para você que você não pode se basear em opiniões de senso comum, que você tem que se basear em documentos legítimos. Então, eu vou dar para você uma dica muito bacana. Praticamente todo mundo usaria aí o próprio Estatuto, ou praticamente usaria aí a Constituição Brasileira ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas você tem que ir com o dedo na ferida. E esse dedo na ferida, ele veio de 1950 com a Declaração das Raças da Unesco. E em 1951, isso resvala no Brasil, onde vai surgir a primeira lei federal, que vai ser a Lei Afonso Arinos. Só que tem um problema. 10 anos vão se passar e essa lei não vai prender ou não vai punir sequer uma única pessoa por conta do contexto histórico-social que a gente vive em 1951, certo? Mas a Lei Afonso Arinos foi a primeira que tentou pautar o racismo no Brasil. Em 1988 chega a nossa Constituição e em 1989 chega a Lei CAO, Carlos Alberto Oliveira, que vai definitivamente determinar os passos daquilo que deve ser juridicamente adequado para as leis de racismo no Brasil, de discriminação e de injúria racial. Em 2012 acontece um fato interessante para você, vestibulando, e para você que vai fazer Enem, e para você apenas entender a polêmica das cotas. Em 2010, o Estatuto ele é promulgado e em 2012, o Supremo Tribunal Federal ele determina a lei de cotas no Brasil. Mas vamos falar um pouquinho do Estatuto? O Estatuto ele reconhece alguns pontos como prioritários. Esses pontos são saúde, educação, cultura, a capoeira como patrimônio cultural, a liberdade religiosa e o candomblecismo passam a ser pauta de discussão, o trabalho por conta do trabalho escravo, que é histórico no Brasil, e a comunicação por conta da desigualdade e das propagandas que surgem com políticas que não são afirmativas para essas pessoas no Brasil. Então, esse estatuto, ele vai reger aí um grupo prioritário. Esse grupo prioritário são os quilombolas, os povos tradicionais de matriz africana e os povos ciganos. Tá vendo? Você que só pensou no negro versus branco, né? A gente tem aí uma perspectiva muito mais ampla dentro do Estatuto. A legislação brasileira, no artigo 1º da Lei de 7.716, ela diz que serão punidos na forma da lei toda pessoa que praticar discriminação ou preconceito de cor ou religião ou procedência nacional. E no artigo 20, olha que interessante, praticar, induzir ou incitar qualquer tipo de crime contra estes mesmos que eu citei no artigo 1º, é uma pena que varia aí de 10 a mais anos, a depender da sua conotação e necessidade. Então, esse estatuto ele é um conjunto de regras e princípios jurídicos que visam coibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade racial existente no Brasil. Ele é a Lei 12.288 do ano de 2010 e ele tem 65 artigos distribuídos naqueles pontos que eu falei para vocês momentos atrás. Fica também uma dica aí para chamar a atenção. A capoeira passa a ser patrimônio cultural do Brasil, porque no Enem, lá nas habilidades de humanas, na competência 1, da área 1, fala muito de cultura e fala muito também de patrimônio cultural. Então, a capoeira ela passa a ser patrimônio cultural. Todos os anos cai uma questão como essa, certo? Rapidamente, para finalizar a aula, eu quero falar sobre o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, ok? Em 48, após a Declaração Universal, surgem aí 2 pactos muito interessantes. Em 1966, surge o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e aí que vai vir, né, uma maior ênfase, uma maior luta, e vai vir o resultado positivo para os direitos civis dos negros nos Estados Unidos, na África do Sul e em
em todas as partes do mundo vão começar a se ramificar e a se disseminar. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o que movimenta também a vida aí, genericamente, dessas pessoas. E vai haver aí 4 grandes convenções que vão modificar todas as relações sociais a partir disso. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, assim também como uma convenção para eliminar todas as formas de discriminação racial, assim também como uma convenção para eliminar todos os tipos de tortura, crueldade, desumanidade ou formas degradantes de maus tratos, o que vai, de certa forma, coibir ou proibir o trabalho escravo, análogo à escravidão, ou os justiceiros, que tem sido pauta de atualidades no Brasil, certo? E a última de todas, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças no Brasil. Pasme você, mas mesmo completando 30 anos de lei CAO no Brasil, que define a punição para os crimes resultantes de qualquer discriminação ou preconceito de raça, coetnia e procedência nacional, mesmo após 30 anos, essa norma regulamentada na Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela ainda é desrespeitada. Por isso que a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial é muito importante, porque faz com que a ONU esteja sempre discutindo nos seus fóruns, sempre discutindo e sempre pautando esse racismo no Brasil, que é estrutural e é institucionalizado, mesmo a gente tendo tantas leis. Para finalizar, nós temos uma instituição para ajudar vocês na redação, que é a CEPIR, Secretaria de Políticas Públicas e Igualdade Racial, e que ela determina 4 pontos fundamentais para você ter um repertório cultural. O primeiro é ela determina aí uma condição de ações afirmativas, né? Que devem ser programas e medidas especiais adotados pelo Estado, e eu acrescentaria para você escrever, com a iniciativa privada para correção dessas discriminações e desses preconceitos que as pessoas que estão enquadradas aí naquele grupo prioritário sofreram ao longo da nossa condição de nação ou de país, certo? Então essas ações afirmativas, elas geram aí uma discussão sobre multiculturalismo e ação afirmativa, que traz em pauta a interculturalidade, as próprias ações afirmativas e políticas públicas, né? E a multiculturalidade aí, como trazendo as ideias de crime, de xenofobia, crime de etnocentrismo, desrespeito à raça, para serem pautados novamente. Deixo a dica aqui para você, que eu tenho certeza que a professora de Sociologia na aula 8 já sanou, mas deixo para você a dica da Teoria da Democracia Racial do Gilberto Freire, assim também como a Integração do Negro na Sociedade de Classes, de 1965, que quebra o mito da democracia racial e desconstrói essa visão de convívio harmônico no Brasil, praticado por Florestan Fernandes. E para finalizar, hoje eu só quero diferenciar algo que você, eu e nem ninguém podemos praticar no Brasil, que é o crime de injúria racial e de racismo. O racismo é o crime previsto na Lei 7.716 desde 89, que prevê crime sendo uma conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou raça. É um crime de raça. Mas a injúria racial é uma tipificação que está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, e você, como civil, precisa ficar atento a isso. Consiste em defender que ninguém possa ofender a honra de outra pessoa por sua origem ou qualquer elemento racial, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. O Estatuto da Igualdade Racial, ele é fundamental para sua prova, para seus exames e quaisquer provas, e nossa próxima aula, ela é muito legal, porque ela vai falar sobre a aldeia global e sobre como a internet influencia na nossa vida nos dias de hoje. Em tempos de pandemia, é fundamental entender isso, que pode sim vir aí na prova, como muitas questões, já que foi 2 vezes tema de redação no Brasil, tá bom? O que seríamos de nós sem as nossas recordações, sem as nossas experiências, sem tudo que nos cerca e constrói quem nós somos? Nossa realidade, a nossa vida, nossos valores. Isso é um ato de transformação, guardar, lembrar, preservar o que nós somos, o que nós temos. Aguardamos vocês todos os dias, com muito prazer, com muita felicidade, para assistir às nossas aulas,
agradecendo sempre aos nossos mestres e pedindo que sigam a gente nas redes sociais, o Escritório do Pensamento, o canal do Escritório do Pensamento. Acompanhem a gente na TV a cabo, na TV aberta e se cadastrem na nossa plataforma tvenem.com.br. Muita paz, muita luz para vocês, muita proteção, muito cuidado nesses tempos muito estranhos que nós estamos vivendo. Um pouco mais da paisagem da Baía de Todos os Santos para vocês.